Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos ainda no mês de abril, continuando o nosso passeio pelo Espiritismo de Kardec. E hoje nós vamos falar de um tema central do Espiritismo, aprofundar um pouco mais. A questão da mediunidade, porque o Espiritismo nasce a partir da comunicação dos espíritos, como eu já narrei lá no primeiro dia, que nós falamos sobre a história, quando Rivail, Hippolyte Léon Denis Rivail, se debruçou sobre os fenômenos mediúnicos para estudá-los, para observar o que estava acontecendo, porque estava havendo uma invasão, como diz Sir Arthur Conan Doyle, né, o autor do Sherlock Holmes. Ele define o que houve, né, na primeira metade do século XIX como uma invasão organizada dos espíritos, né, que começou a pipocar em todo o mundo esses fenômenos ditos hoje paranormais, mas mediúnicos, enfim. E o Kardec, que na época então era Hippolyte Léon Denis Rivail, depois que ele viria adotar o pseudônimo de Allan Kardec, vai analisar esses fenômenos. Então, o Espiritismo nasce da mediunidade e se alimenta da mediunidade e se constitui através da mediunidade. Porém, com a chegada do Espiritismo no Brasil, houve mudanças, né? Com o sincretismo que aconteceu aqui com o Espiritismo, houve mudanças no movimento espírita, na abordagem de como atuar na mediunidade. Então, o que acontece? A contribuição que Kardec dá nesse sentido, que eu acho importante, é que a mediunidade é algo considerado por Kardec, pelo espiritismo kardecista, como algo constituinte da natureza humana, como algo natural, como algo que faz parte, né, da própria história das religiões. Então, por exemplo, trata-se de uma chave de entendimento. Por exemplo, uma pitonisa grega que falava, através da qual o deus Apolo falava, um xamã indígena, né, de uma tribo norte-americana, um pajé de uma tribo brasileira, né, que fala, eu saio do corpo e converso com os espíritos, né. Um santo católico, como por exemplo Dom João Bosco, que viu, né, pessoas que tinham morrido e vieram pedir prece. O próprio Francisco de Assis também teve casos, né, que ele viu pessoas que vieram agradecer, que tinham morrido, vieram agradecer a ele pelo bem que tinha feito, pelo bem que ele tinha feito, a pessoa que morreu. Enfim, esses fenômenos estão presentes em todas as religiões, em todas as culturas, em todas as épocas. Na literatura grega, por exemplo, na Odisseia, né, o Ulisses encontra a mãe do lado de lá e conversa com ela, né? Os rituais órficos, pitagóricos, né? Os rituais celtas também tinham culto aos espíritos. Então, é alguma coisa profundamente enraizada na cultura humana, né? E o que o Kardec vai fazer com isso? Vai estudar isto diante daqueles fenômenos que estão se manifestando naquele momento histórico, mas fazendo uma relação com todos esses fenômenos que sempre houve na história da humanidade, em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as partes do mundo. E vai dizer o quê? Vai concluir o quê? Que trata-se de algo natural, né? Ele naturaliza, ele desmitifica, desmistifica, ele traz para o campo da racionalidade, da naturalidade, o contato que nós temos e podemos ter com o mundo espiritual. Então, isso é uma contribuição inédita, porque o que acontece? Todo contato com o mundo espiritual também sempre foi usado como uma forma de poder. Tanto que todas as religiões têm os seus sacerdócios, os seus gurus, os seus médiums, os seus xamãs, os seus pajés, as suas pitonisas, enfim, e todas essas pessoas detêm um poder espiritual na mão que muitas vezes se uniu ao poder político, né? E o que o Kardec faz com o espiritismo? Diz, não, isso não é um poder especial, não são apenas pessoas especiais que têm esse dom, todos nós somos médiums. Quando nós dormimos e o nosso corpo solta o espírito, e o espírito pode
passear pelo mundo espiritual, nós podemos ter contato com as pessoas que já morreram, com os nossos entes queridos, com os nossos guias espirituais, com os nossos anjos guardiões. Nós podemos ter intuições, uma ideia que nos vem à cabeça, isso pode estar sendo insuflado por um espírito, tanto no sentido bom, positivo, quanto no sentido negativo. Então, ele naturaliza, democratizando, naturalizando a ideia da mediunidade de uma forma que não podemos, não devemos atribuir um privilégio, um poder especial, específico, àqueles que têm, ou mais ostensivamente, esse contato através da mediunidade. Isso é muito importante, porque desmonta o poder religioso, né? E é isso que o Kardec quis fazer. Por isso que ele não queria dizer que o espiritismo era uma religião, porque a religião, em geral, é constituída em torno de hierarquias, né? De sacerdócios organizados, de pessoas que têm mais poder espiritual sobre as outras. E o Kardec, ele horizontaliza a espiritualidade. Isso é uma contribuição muito interessante. Nesse sentido eu gosto muito. E também empodera as mulheres, né? Porque muitas mulheres são médiums, né? Muitos homossexuais são médiums, né? E isso em toda a história, né? Há estudos a respeito, por exemplo, xamãs, há muitos homossexuais que são xamãs, né? Ou muitos xamãs que são homossexuais. E no decorrer da história, sempre houve também muitas mulheres. A Joana d'Arc, segundo o Espiritismo, é uma grande médium. Aliás, tem um livro do Leon Denis que se chama Joana d'Arc Médium. Ela ouvia as vozes dos santos que falavam com ela. Esses santos o que eram? Pessoas mortas, né? Que já tinham morrido, espíritos que já estavam livres da matéria. Ou seja, é uma chave, essa chave da mediunidade, ela serve para entender todos os fenômenos que envolvem a religião. É isso que Kardec pretendia fazer. Então ele achava, um tanto ingenuamente, considero hoje, que essa explicação, que essa racionalização, até essa demonstração de evidências de que o contato com o mundo espiritual era algo real, era algo observável, era algo natural, e iria contribuir para que as religiões se fortalecessem, porque então seria demonstrado que tudo aquilo que as religiões disseram o tempo inteiro, que a vida continua, que há um mundo espiritual, que há um contato com o mundo espiritual, que é uma percepção do espiritual, seria desvendado, seria comprovado, seria posto na mesa. Porém, não foi bem assim, e as religiões hoje, até hoje, têm muita oposição, tiveram muito tempo e ainda muitas têm oposição ao espiritismo de Kardec. Por quê? Porque as religiões gostam da perpetuação do mistério e da perpetuação do poder espiritual concentrado em algumas mãos. E isso é tão forte na natureza humana, que deseja sempre gurus, sacerdotes e pessoas a serem cultuadas e líderes a serem seguidos e obedecidos, e o medo que nós temos da liberdade. Aliás, eu aconselho nesse sentido maravilhoso o livro do Erich Fromm, O Medo à Liberdade. O ser humano tem muito medo da liberdade, né? Da autonomia. Então, o que acontece? No Brasil, quando o espiritismo chega, recria-se o culto aos médiuns, né? Então, nós temos médiuns que são idolatrados, como o próprio Chico Xavier e outros, né? Que são idolatrados, que são considerados infalíveis, que viram gurus. E não era essa a intenção de Kardec. Não era a intenção de que, por exemplo, se alguém perdesse um ente querido e quisesse se comunicar com uma mãe, com um pai, ou com um tio, com um avô, com um filho que tivessem desencarnado, não precisava procurar um grande médium que fizesse uma exposição pública de cartas, de psicografias de entes queridos. Mas podia, na sua própria casa, com seus próprios familiares, fazer uma sessão espírita, fazer uma evocação e ali receber uma carta, uma mensagem do seu filho, da sua mãe, do seu pai, conversar, ajudar se ele não estivesse bem, ser ajudado se ele estivesse em condições de ajudar, de aconselhar. Então, essa ideia familiar, democrática da mediunidade para Kardec é algo que não pegou aqui no Brasil, porque nós ainda estamos naquele atavismo das religiões, de todas as religiões, né?
do culto à personalidade, do santo, do intermediário, de que nós precisamos de uma intermediação e não podemos diretamente nem nos comunicar com Deus, nem com Jesus, nem com os espíritos. Precisamos sempre de uma intermediação que seja superior a nós. Uma baixa autoestima tremenda, né? Então, foi por conta disso que o Kardec escreveu o livro, que para mim até hoje é muito atual. É o livro dele que menos envelheceu, porque os outros têm coisas muito bonitas, mas tem também coisas que são datadas do século XIX, mas é o livro dos médiuns, que é justamente um manual, né, para os médiuns, os evocadores, ou seja, para nós sabermos como lidar com a mediunidade. Porque é claro que não é sentar e falar com os espíritos, tem que ter, não é ritual, não é mistério, não é iniciação, mas temos que ter um cuidado, né, ao falar com os espíritos, como analisar as mensagens, uma ética, não cobrar, não pedir, não evocar espírito para pedir para ganhar na loteria, o número da sorte, ou discutir sobre uma herança. Não, não são esses objetivos para os quais a mediunidade deve ser usada. A mediunidade deve ser usada para o bem, para a construção, para a orientação moral, né? Também não é para interferir no nosso livre-arbítrio, devo casar com fulano ou devo comprar essa casa, não. Isso não faz parte da ética proposta por Kardec ao lidar com a mediunidade. Mas por quê? Não é porque é uma proibição, é porque se você chama espíritos para te darem conselhos assim triviais, né, o que vai acontecer? Virão espíritos que darão esses conselhos, mas são espíritos ainda muito apegados à matéria, são espíritos, às vezes, zombeteiros, que vão zoar com a sua cara, porque um espírito de fato elevado, bom, ele não vai interferir nessas coisas materiais, ele não vai interferir na sua liberdade, ele vai te dar um conselho moral, uma ajuda, um apoio, um afago espiritual, vai te dar alguma instrução, mas não no sentido terreno, né? Não no sentido... Então, isso, por exemplo, é uma coisa que diferencia a mediunidade no espiritismo kardecista e às vezes de outras mediunidades aplicadas em outros setores, né, das religiões chamadas, que podem ser chamadas de mediúnicas, que são, por exemplo, o candomblé e a umbanda, que às vezes fazem orientações mais terra a terra, né? E o espiritismo kardecista não aceita esse tipo de orientação. Não que elas não possam ser dadas, mas achamos que o trato com o espiritual tem que ser num nível mais moral, mais intelectual, mais instrutivo e não terra a terra, né? Podemos ter intuições também do que fazer ou não fazer, mas a nossa liberdade deve ser sempre preservada. Isso é uma coisa que é muito enfatizada por Kardec. Então vejam que o espiritismo kardecista reconhece o fenômeno mediúnico como presente em toda parte, mas pretende dar uma orientação, digamos, racional, cuidadosa, ética e democrática ao uso da mediunidade, tá? Então essa é uma das grandes contribuições que nós temos do espiritismo kardecista, e é isso que nós colocamos aqui para vocês entenderem. Eu quero ler, para encerrar essa nossa, uma poesia aqui do Herculano Pires, porque assim, a ideia de que no movimento espírita kardecista não se deve receber preto velho, né? Quer dizer, seriam entidades da Umbanda, e eu considero que isso seja um racismo espiritual, né? E aí o Herculano, que eu frequentava as reuniões na casa dele e muitas vezes se comunicavam pretos velhos, e ele fez uma poesia para um preto velho, Pai Jacó. Pai Jacó, não sei mais o que fazer, estou sozinha no mundo, Pai Jacó, meu pai morreu. Que nada, fia, mudou-se, todos temos que mudar, mas tanto aí como aqui, para ninguém há de fartar o amor de Nosso Senhor. Na mesa da caridade, tu és preto ou médium branco, os filhos que te rodeiam são brancos, pretos, mulatos, mas todos trazem no peito um só coração vermelho. Pai Jacó, ando muito doente, nenhum remédio me cura. Tenha paciência, meu filho, a doença é que cura a gente. Tua carapinha de paina é branca, branca de amor. Que importa que usam teu nome para vender defumador? Tu sabes, ora se sabes, que também Nosso Senhor foi vendido para a cruz. Pai Jacó, ando mal de vida, dê um jeito por caridade, me arranja um santo, um patuá.
Meu filho, o santo é Jesus, o patuá fazer a bondade, o bem e o amor praticar. Na mesa todos concentram, confiantes de olhos fechados, tu passas como uma noite, de estrelas e lua cheia, brilhando sobre os telhados. A casa grande, as senzalas, cafezais e os engenhos, o tronco, o ferro, a chibata, ficaram longe, tão longe, perdidos numa outra vida. O branco agora te fala, não para mandar, mas para pedir. E tuas mãos já não se crispam nas ameaças de vingança. São negras mãos carinhosas, semeando entre os filhos brancos as sementes da esperança. Pai Jacó, que Deus te pague. Deus não tem que me pagar, meu filho, eu que é preciso nunca mais me endividar. Então, essa foi uma poesia do Herculano Pires, fechando esse nosso dia de boas palavras, poesias e reflexões, em que ainda estamos penetrando no mundo do espiritismo de Kardec. Um grande abraço.